O objetivo dela é educacional, é a criação de um programa chamado Recicla Santos, que é um programa que tem o viés de meio ambiente, propriamente dito, que é a destinação final de resíduos, assim como o social. O programa Recicla Santos envolve os dois princípios: a descarte correto de recicláveis secos e os orgânicos, assim como o fomento de novas cooperativas e empreendedorismo sustentável. A gente costuma admirar muita coisa que acontece lá fora, né? O pessoal traz bons exemplos que acontecem na Alemanha, Holanda, Estados Unidos, Japão. E aí nós falamos, por que não Santos? Por que não Santos ser o bom exemplo também, né? E partimos com esse pioneirismo, realmente. A coleta seletiva em Santos já acontece há muito tempo, há 26 anos, de forma voluntária, porém com resultados não muito satisfatórios, em torno de 3%, no máximo 5%. E agora, com a lei, a gente espera estimular mais que essa separação aconteça de forma mais organizada. Essa mudança é uma mudança de hábitos, mudança de costumes, né? A gente tem uma resposta atual do setor de alimentação, inclusive, fala: secretário, eu nunca me dei conta de quanto que eu desperdiçava. Essa não se consegue nem mensurar, porque existe a lei, ela estabelece um limite, que é o grande gerador, é aquele que gera acima de 120 quilos ou 200 litros dia. E as pessoas simplesmente não sabem o quanto geram de resíduo. Essa é a grande verdade. O comércio não consegue mensurar. Por quê? Porque não parou para pensar, não parou para prestar atenção. E a lei tem esse viés, de fazer as pessoas pensarem, né? Então a gente espera que hoje o número de grandes geradores seja superior ao número de grandes geradores daqui a um ano, pois um dos resultados é a diminuição do desperdício. Uma atenção maior com a produção, com a compra, desde a compra. Precisa começar a pensar mesmo em toda a sua cadeia produtiva, desde o momento da compra, da escolha dos produtos, a escolha dos pratos. Você tem que ter um dimensionamento da oferta já baseado no movimento, para que realmente exista o menor desperdício possível, né? Eu costumo usar, se me permite, o exemplo do rodízio. O rodízio, ele tem uma característica muito interessante. O rodízio de pizza, por exemplo, que eu fui com meu filho numa pizzaria, e a turma, os adolescentes, simplesmente não comem a borda da pizza. E você junta uma pilha de bordas de pizza que poderia fazer 3, 4 pizzas ali. Aí você pergunta, por que não come a borda? Ah, porque está no preço. Então a gente começa. E o produtor? E o dono da pizzaria? Por que não? Ah, porque está no preço, está todo mundo pagando a mesma coisa. Então, na realidade, isso acaba gerando um resíduo, porque ninguém realmente está se importando com esse fato. O benefício é maior que o custo, com certeza. A médio e longo prazo, o benefício é maior que o custo. Nós estamos pensando numa cidade sustentável, todos os pontos de vista, né? E a parte de alimentação é fundamental, é um dos pilares fundamentais. O custo, ele não altera inicialmente, por quê? Porque a coleta dos resíduos orgânicos permanece sendo do poder público, tá? Então há a possibilidade de destinação. Os recicláveis também podem ser feitos pelo poder público. Agora, se o volume gerado for superior a esses limites, aí sim você precisa ter uma contratação de uma empresa própria para fazer o transporte. Isso, teoricamente, pode parecer um aumento de custo inicial, mas se você conseguir atualizar os seus procedimentos, diminuir a produção, lá na frente é possível que não haja enquadramento. Para o ano que vem, a gente já está preparando o abatimento da taxa de lixo, tá? Para estes grandes geradores. Sim, são critérios de observação histórica e alguns exemplos, né, como a gente consegue dimensionar. Hoje o Santista gera em média 1,2 kg de resíduo por dia, né? Então a gente acabou buscando alguns parâmetros para que a gente pudesse dimensionar. Os 200 litros, que é volume, ele tem a característica que o reciclável seco, ele ocupa mais espaço e ocupa maior volume mesmo. E alguns são possíveis de compactação. Então a gente entende que essas grandezas, o volume e o consumo médio histórico é que acabaram por nos fornecer informações. A nossa esperança é que o morador de Santos ou aquele que nos visita pudesse respirar sustentabilidade, pudesse sentir que em Santos a população pensa de uma forma sustentável, né? Em Santos a gente se preocupa com o consumo, né? Porque uma das grandes preocupações nossas é que nós moramos na cidade mais verticalizada do Brasil. É uma ilha, né? Tem uma grande área continental, porém a verdadeira massa de população está aqui na ilha e com uma necessidade de convívio. Então tudo que um faz acaba afetando no outro. Então tanto o consumo quanto o descarte acaba afetando no convívio de todos nós. A gente precisa pensar sustentável, é uma necessidade.